Estamos de volta, 13 horas e 34 minutos, e agora eu recebo a nossa médica, cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Tava com saudade, fazia tempo que a senhora não vinha, né? Sim. Que a gente não se falava. E hoje a gente traz um tema, invaginação intestinal. Eu vou fazer uma breve introdução, porque dor no abdômen intensa, choro inconsolável, vômitos repetidos e até a presença de sangue nas fezes. Esses sinais em crianças pequenas nunca devem ser ignorados. E hoje a gente trouxe a doutora Denise para falar sobre esse tema que é muito preocupante, né? Uma das principais causas de obstrução intestinal na infância, né, doutora? Eu já começo lhe perguntando, doutora, o que é invaginação intestinal e por que ela é considerada uma emergência pediátrica? Bem, a invaginação intestinal, ela ocorre quando uma alça intestinal invagina, ela entra dentro da outra alça. É mais comum ali na transição do ilho para o seco, que é do intestino delgado para o intestino grosso. Então a alça ela entra dentro da outra. E é considerado grave por quê? Porque isso causa uma obstrução intestinal, que vai levar a esses sintomas que você falou, né? E aí os principais sinais e sintomas que devem ser alerta para os pais responsáveis de que não se trata apenas de uma cólica comum, né, doutora? Quais seriam? Bom, então vamos lá. A invaginação intestinal, ela ocorre em lactente. Ela é mais comum até os 2 anos de idade. O pico de incidência é entre os 5 e 9 meses de idade. Então, o que acontece? A criança, nessa fase, ela não fala ainda, mas ela vai sentir dor, uma dor tipo cólica. Então, é muito comum a criança, ela tá brincando, ela para, ela sente dor, chora um pouquinho, aí, inicialmente, aquela cólica passa, ela volta a brincar e a sorrir, e passado alguns minutos, ela volta novamente a sentir esse quadro de dor. Associado à dor, a criança pode apresentar também os vômitos e pode parar de eliminar flatos e fezes. E uma circunstância assim, que é bem característica é quando essa alça ela entra em sofrimento e a criança tem uma evacuação que a gente chama tipo geleia de framboesa, que é avermelhada, lembra mesmo uma geleia de framboesa, porque é bem avermelhada. Seria sangue, no caso? Sangue. Só que assim, não é só uma raja de sangue, porque às vezes a criança tem diarreia e pode apresentar alguma rajazinha de sangue nas fezes. Não é uma raja. O sangue, ele vem, as fezes vêm toda com sangue, e é sangue vermelho claro, né? Que dá essa tonalidade de geleia. Doutora, como é que é feito o diagnóstico e quais são as formas de tratamento da invaginação intestinal hoje? Bem, Hélio, o diagnóstico vem pela história, o raio-x simples de abdômen que vai mostrar sinais de obstrução e pode ser também confirmado com ultrassom ou com a tomografia. O tratamento envolve procedimento cirúrgico. Alguns casos, quando a invaginação é bem recente, nas primeiras 24 horas, é possível fazer um raio-x contrastado e com bário, e isso mesmo já fazer a redução da invaginação, sem a necessidade de cirurgia, mas só em casos na fase bem inicial. Perfeito. E é sempre necessário cirurgia ou quando diagnosticada cedo, é possível evitar esse procedimento, doutora? Quando ela é diagnosticada nas primeiras horas, é possível fazer esse raio-x contrastado com bário, né? É colocado uma sondinha via retal na criança e o bário fica numa altura determinada, né? E ele vai entrando e vai reduzindo a invaginação. Por que a gente pode fazer isso em crianças sem precisar operar? Porque nessa faixa etária, nós dizemos que a causa é idiopática, ou seja, não existe ali uma tumoração causando essa invaginação. É próprio da idade, então você tratou, não precisa ressecar nada quando é nessa fase inicial. Olha, a Maria Lúcia do Asa Branca pergunta, doutora,
Boa tarde, minha filha começou a chorar intensamente, um choro diferente que parecia de dor mesmo, e puxava as perninhas para a barriga. Achávamos que era cólica, então ficamos na dúvida e esperamos. Como saber que não é uma cólica comum e quando pode ser grave, doutora? É porque assim, a criança não vai melhorar. Se for invaginação intestinal, ela não melhora. Ah, Vai sim. ficando mais intenso esse quadro, a criança pode ter distensão abdominal, vômitos. Se for uma cólica comum, vai passar, a criança vai voltar ao normal. A invaginação intestinal, não. Por quê? Porque a tendência é piorar, as alças intestinais entrarem em sofrimento, então a criança vai ter um quadro com piora que vocês vão acabar procurando a emergência. Ana Paula do São Vicente, doutora, minha bebê tinha crises de dor, chorava muito, mas depois ficava quietinha, molinha, parecia que estava cansada demais. Esse comportamento alternado, dor forte e aparentemente alívio, pode acontecer na invaginação intestinal, doutora? Pode acontecer, e principalmente na fase mais inicial, mas como eu falei, quando é invaginação, a criança não vai melhorar. Ela vai caminhar para uma piora dessa dor. Ela pode ter esses episódios de dor, aí depois melhora um pouquinho, ela se acalma, mas isso vai evoluindo para uma piora, onde a criança não vai mais se acalmar. Ela vai ficar reclamando, chorando o tempo todo, não vai mais aceitar a dieta. Então é um sinal de alerta para os pais. A Juliana Ribeiro também está por aqui, lá do Raia do Sol. Quando vi sangue e muco na fralda da minha filha, entrei em pânico. Doutora, isso sempre significa que é grave? Esse tipo de fezes pode indicar que o intestino está sofrendo já? Quando acontece sangramento? No caso da invaginação intestinal, sim. Uhum. E existem aqueles casos em que a criança pode ter uma diarreia e aparecer um pouco de muco com rajos de sangue, que não é grave, né? Como no caso da invaginação. Porque a invaginação, a criança vai evoluir com um quadro de obstrução intestinal. Eu sei que é assustador para as mães, né? Essa presença do sangue nas fezes. E realmente ele vem numa quantidade maior, mas associado a isso vem todo outro quadro. Vômitos, a criança não consegue mais se alimentar e fica o tempo todo chorosa. A Renata Alves do Santa Teresa, nas consultas com o pediatra, os médicos sempre falavam em fezes em geleia. Mas como mãe, eu não entendia o que isso significava na prática. Como é que os pais conseguem identificar esse sinal em casa, doutora? Olha, assim, a consistência das fezes é meio gelatinosa. E a coloração era como se você tivesse pegado ou cereja ou morango e bater, fazendo uma geleia. Então, é aquela coloração. Por isso que leva o nome, porque lembra bastante. Doutora, é muito comum casos assim? Hélio, Invaginação intestinal? é relativamente comum. Em cirurgia pediátrica, nada assim, não tem aquela frequência tão grande, mas é comum nessa faixa etária, até os 2 anos de idade. Acima disso, pode acontecer? Pode, mas aí geralmente vem associado com alguma malformação no intestino, de vesículo, de Meckel ou alguma outra coisa. A Simone Freitas do Buritis fala, no nosso caso não teve dor forte no início, foram só vômitos e uma febre baixa. Mesmo assim, pode ser invaginação intestinal ou a dor sempre aparece primeiro, doutora? Não, geralmente a criança ela vai ter um pouco de dor, tem a dor porque a obstrução ela é dolorosa. Agora a criança ela pode ter invaginação e fazer uma semi-oclusão, ela pode continuar evacuando, mas assim ela não melhora, gente. Ela vai ter vômitos, vai ficar caidinha, não é uma diarreia comum. Os pais vão perceber isso e o que é necessário fazer é procurar o pronto atendimento mesmo. Como a Vanessa Moura acabou de falar aqui, doutora, tenho medo de exagerar e ir ao hospital por qualquer dor, mas também morro de medo de deixar passar algo grave. Quais são as situações que realmente não dá para esperar, doutora? Pois é, esse é o medo de todas nós que somos mães, né? Então, a gente tem medo de pecar por excesso, mas eu digo, é melhor pecar por excesso do que por falta.
Então, se você tem dúvidas, por exemplo, se a criança ela está com um quadro de diarreia, mas ela está aceitando líquidos, ela não está com vômitos, você consegue tratar isso em casa. No caso da invaginação intestinal, a criança não vai melhorar. Ela vai chegar a um ponto em que ela vai ficar obstruída, né? E você vai procurar a emergência. Então, assim, o sinal principal, gente, é a dor, o vômito. Pode ter febre? Pode, mas não é o primeiro sintoma. Doutora, a Aline Souza pergunta se é só uma doença que acontece só em bebês pequenos ou crianças maiores e até adolescentes também podem ter invaginação intestinal? Podem, inclusive adulto. O que acontece é que nessa faixa etária, até os 2 anos de idade, tem um espessamento ali das placas de Peyer, que são as placas que ficam na parte final do intestino delgado. Uhum. É fisiológico. Isso pode pesar e a alça entrar dentro da outra. Mas a gente não precisa fazer ressecção, porque com o tempo isso vai melhorar. Nas crianças maiores, adolescentes e adultos, o que a gente vai encontrar? Geralmente existe uma causa para essa invaginação. Pode ser um divertículo, pode ser alguma tumoração que vai pesar e vai puxar a alça para dentro, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. A Fernanda Nunes do Messejana fala, no caso da minha filha, o diagnóstico foi rápido e não precisou de cirurgia. O que faz essa diferença no tratamento, doutora? Olha, quando os pais descobrem cedo. Quando procura... O tempo realmente é decisivo, né? Porque assim, quando tem pouco tempo, como eu falei, 24 horas de início dos sintomas, é mais fácil, você pode fazer o tratamento sem ter que operar, o que é ótimo, né? Que bom que foi o caso dela. A maioria das vezes, ou os pais demoram para levar, ou às vezes procuram o atendimento e a pessoa que atende ali não tem o olho clínico, não percebe, deixa em observação, às vezes manda para casa, a criança volta no outro dia, aí já volta mais grave. Então, tudo depende da qualidade do atendimento e também da percepção dos pais, de ver que a criança não está bem e voltar para o hospital. Uma vez operada essa criança, doutora, vida normal, como é que funciona o processo de pós-operatório? Aí depende muito. Se for um caso mais recente, em que não se precisa retirar nenhum segmento de alça intestinal, a recuperação é mais rápida. Alguns casos, às vezes as crianças demoram para chegar até o atendimento médico, tá? Tem criança que às vezes demora 2, 3 dias, aí quando vem, ela já tem uma parte necrosada, uma parte de sofrimento dessa alça que invaginou. Então, às vezes é preciso ressecar uma parte e aí depende da quantidade que é ressecada, mas geralmente as crianças evoluem bem. Tá? Doutora, para os pais que estão nos ouvindo agora e podem passar por isso algum dia, né? Qual é a principal mensagem de alerta e orientação que a senhora deixa? Olha, eu acho que no caso é assim, ficar atento, percebeu, principalmente nessa faixa etária, até os 2 anos de idade, a criança não está bem, está vomitando, está sentindo dor, parou de evacuar ou está evacuando com sangue, não hesite em procurar o pronto atendimento, porque assim não tem outra coisa para fazer, é levar para se ter um diagnóstico mais precoce e fazer o tratamento. Agora, nessa faixa etária, como eu falei, não existe uma causa aparente, então tratou, resolveu, geralmente não costuma se repetir. Perfeito. Olha, eu conversei aqui com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, muitas mensagens, obrigado a todos que mandaram, participaram, né? Estão atentos ao Doutor Me Consulta. Doutora, Natal já quase agora, final de ano chegou, eu quero que você deixe a sua mensagem para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta e da Rádio 107.9. Olha, desejo assim, né, de todo o coração, que as pessoas possam ter tranquilidade nesse Natal, que aproveitem o tempo com os seus familiares, assim, um tempo de qualidade, né? Defeitos todos nós temos, mas ninguém nasce na família errada. Então, cuidar daquela pessoa que necessita de mais atenção, né? Se doar um pouco, ao invés de querer receber tanto,
Desejo muita assim, harmonia mesmo. Amor, harmonia. paz e harmonia. E olha, nós aqui do Doutor Mil Consulta e da rádio também desejamos para você, para o seu esposo, para os seus filhos, para sua família inteira, um Natal repleto de muita harmonia, paz, saúde para todos, tá? E que ano que vem estejamos juntos também, continuamos a nossa trajetória aqui no Doutor Mil Consulta, levando informação para todo o estado, tá bom? Obrigada, Hélio. Desejo mesmo para vocês também. Pronto.